Bom dia, garotada da Escola Mestre Jesus, pessoal do nono ano, que é o professor Newton. Vamos dar prosseguimento ao nosso assunto. Estamos falando sobre golpe e ditadura civil e militar no Brasil. Na última aula falamos sobre a instituição, falamos sobre os presidentes militares, falamos a respeito do governo do Castelo Branco. Hoje vamos falar um pouco de uma coisa que aconteceu no governo do Costa e Silva. Hoje a gente começa a aula falando sobre os atos institucionais, né? Os atos institucionais, gente, eles foram alterações das leis que não precisavam ou não levavam em consideração a consulta do Poder Legislativo, ou seja, a consulta do Congresso, tá? Hoje, se o Congresso quer aprovar uma lei, essa lei tem que ser sancionada pelo presidente. Se o presidente quer sancionar uma lei, quer aprovar uma lei, essa lei precisa ser votada pelo Congresso e tudo mais. Então, os decretos-leis, os atos institucionais eram uma espécie de decreto-leis. Eles não passavam pelo Poder Legislativo, certo? E aí, durante o governo do Castelo Branco, nós tivemos esses atos institucionais aqui. Então, o ato institucional número 1. Você também pode encontrar no livro de vocês só como AIS ou AI. Tá? O ato institucional número 1, de 9 de abril de 64, dava ao governo militar o poder de alterar a Constituição, cassar mandatos legislativos, suspender direitos políticos por 10 anos, que foi o que fez logo que assumiu o governo, né, o Castelo Branco. Demitir, colocar em disponibilidade ou aposentar compulsoriamente qualquer pessoa que tivesse atentado contra a segurança do país. O regime democrático e a honestidade da administração pública. Ato institucional número 2, 1964. Instituiu a eleição indireta para presidente da República. Dissolveu todos os partidos políticos, legitimando apenas, no caso aí, 2, tá? O MDB, que seria a oposição, e a Arena, tá? Que era aí o partido ligado ao governo. Tá? Estabeleceu que o presidente poderia decretar estado de sítio por 180 dias sem consultar o Congresso. Intervir nos estados, decretar o recesso no Congresso, demitir funcionários por incompatibilidade com o regime. Ou seja, se você não concordasse com o governo, você poderia ser demitido. Baixar decretos-lei e atos complementares sobre assuntos de segurança nacional. Falamos na última aula, né, sobre a Lei de Segurança Nacional, que volta a ser muito utilizada durante o governo dos militares, né, durante o regime militar. A ideia aí da Lei de Segurança Nacional era punir opositores do governo, né? E aí o pretexto utilizado é que traria ameaça ao regime vigente. Ato institucional número 3, 1966. Estabeleceu eleições indiretas para governador e vice-governador, ou seja, o povo já não votava diretamente para o presidente da República e passou a não votar também para governadores. Os prefeitos das capitanias seriam indicados pelos governadores com aprovação das assembleias legislativas, ou seja, para prefeito também não se votava. Ato institucional número 4, de dezembro de 66, convocou o Congresso Nacional para votação e promulgação da Constituição de 67, que é o que a gente fala agora, tá? Vamos entender o que foi a Constituição de 67. Primeiro, gente, quando aconteceu o golpe de Estado, que eu falei para vocês já que teve o apoio de parte da população brasileira, né, se pensava que a normalidade democrática voltaria em 65, né? Tiraria aí a chamada ameaça comunista, né, do Jango, e aí eu mais uma vez, tá, gente, historiador não trabalha com futuro, a gente trabalha com fatos que aconteceram. Então, quando a gente fala de Revolução Russa, ditadura stalinista, foi uma coisa que aconteceu, certo?
Então a gente ouve muito, se não fosse isso, a gente seria uma Cuba, a gente seria uma Venezuela. Gente, eu não sei. Ocorreram tentativas de tomada do poder por parte dos comunistas, tivemos a chamada aí Coluna Prestes, né, lá atrás e tudo mais, tivemos tentativas de tomada de poder. O governo do Jânio Quadros e do João Goulart, eles eram comunistas. Assim como eu não abro a boca para falar que Getúlio Vargas era fascista, a gente fala que Getúlio Vargas ele tinha tendências fascistas por causa das medidas tomadas por ele, né? Lá durante a era Vargas. Então a gente diz que ele tinha tendências fascistas. A gente não pode comprovar que ele era um fascista. A mesma coisa quando a gente fala do Jânio Quadros e do João Goulart. Eles tinham medidas políticas e relações diplomáticas que se aproximavam de países de cunho socialista, de cunho comunista. Agora, se o objetivo seria implantar o comunismo, não dá para saber, não aconteceu. Tá? Então aqui a gente vai trabalhar com fatos ocorridos. A gente não vai fazer especulações de como teria sido, não. O fato é que, naquele momento, parte da população temia sim uma revolução não, mas um golpe que transformasse o país em um país comunista. Existia esse temor. Porém, a população não queria abrir mão dos seus direitos democráticos. Então, se pensava que a normalidade democrática ela iria retornar em 65, quando deveriam ocorrer novas eleições presidenciais. Só que não acontece, né? A gente sabe aí que esse período de governo militar dura aí de 64 até 85 mais ou menos. Então é um período bem extenso. Então a votação que muitas pessoas que aderiram à ideia dos militares de intervenção no governo de João Goulart, esperando ocorrer a volta da normalidade democrática, isso não aconteceu. Ao contrário, passa-se a ter os direitos institucionais cada vez mais sendo reprimidos, principalmente pelo ato institucional. Se você prestou atenção nos atos que a gente leu ainda agora, dá para você perceber que a maioria deles tenta concentrar os poderes na mão do poder executivo, que no caso que é o poder da presidência, estava nas mãos dos militares, certo? Quando chega em 66, vai ser nomeado o segundo presidente militar, Arthur da Costa e Silva. E aí, quando a gente chega em 67, a gente tem essa nova Constituição sendo promulgada. E aí eu botei os principais pontos aqui, ó. Nessa nova Constituição de 67, incluiu todos os AIs, né? Os AIs que já tinham passado, os atos institucionais, tá? Institucionalizando a ditadura, ou seja, transformando a ditadura institucional. Ou seja, algo que estaria na Constituição. Algo legal, é como se ele tivesse legalizado a ditadura. Tá? Ocorreu o golpe de Estado, passou o governo do Castelo Branco, os atos institucionais foram feitos, mas aí, com a mudança na Constituição em 67, você transforma esses atos institucionais em algo constitucional, algo legalizado, digamos assim. Tá? O orçamento, ou seja, os impostos, tudo mais, segurança, tudo isso seria agora de poder do executivo. O executivo iria organizar e comandar essas pastas. Restrição do direito a greves e mobilização trabalhista, até porque naquele tempo, gente, as greves e a mobilização operária era visto como coisas de esquerda, tá? Coisas ligadas a ideias também comunistas. Eleições indiretas para presidente e governadores, base para censura e instituiu a pena de morte para crimes contra a segurança nacional. Aqui a grande questão é a seguinte: no Brasil, muitas vezes você chega a ouvir pessoas defendendo a pena de morte, né, no país e tudo mais. A grande questão é que o Brasil não é um país preparado para esse tipo de penalidade. E por quê? Pessoal, como assim? Não sei o quê. Por que eu estou dizendo isso, gente?
Vocês já pararam para pesquisar o tanto de pessoas no Brasil que são presas irregularmente ou sem provas? Semana passada passou o músico, né, que foi preso e tal, e na verdade ele nem estava no local do crime e tal, ele estava trabalhando e a sorte dele é que tinham filmado, né, tudo e tudo mais. Então hoje no Brasil, isso é um caso, mas existem vários outros que acontecem no país. Então, para a gente falar em pena de morte, primeiramente a gente tem que falar em um sistema que funcione, um sistema de investigação, um sistema policial que de fato vai prender a pessoa que de fato cometeu o crime. E no Brasil não é assim, né? A outra questão é a corrupção. Por que que no Brasil as pessoas pobres são tratadas de um jeito e as pessoas ricas são tratadas de outro? Enquanto você tem uma repressão muito forte nas favelas, um tempo desse saiu o vídeo do rapaz aí, né, no Alphaville, sei lá o que lá, que era um condomínio de rico, xingando o policial, e o policial não fez nada. Então no Brasil essa questão econômica ainda é muito forte. Então você tem pessoas, por exemplo, que vão no mercadinho e furtam uma carne, um arroz, indo para a cadeia, enquanto você tem políticos que roubaram milhões da população brasileira e de certa forma mataram gente, porque poderia ser dinheiro investido na educação, que vão para a cadeia, passam um mês, no máximo 5 dias e saem. Então essa pena de morte serviria para esse tipo de crime também? Então, na verdade, a gente fala muito no Brasil em todos serem iguais perante a lei, mas na verdade não é assim que o Estado trata. Não tratam todos iguais perante a lei. Então, para a gente ter essa ideia de pena de morte, seria necessário, sim, todos iguais, todos, independente de cor, independente de salário, de situação econômica, independente de onde você more. Para que isso funcione, todos deveriam ser de fato, realmente iguais perante a lei. Se não tivesse igualdade perante a lei, gente, seria mais uma política que poderia aí trazer prejuízo para pessoas inocentes, infelizmente, tá? Mas naquele período, mas isso é uma discussão, é bacana ter essa discussão dentro de sala, né? Porque aí vocês retrucam de um lado, falam do outro, aí a gente põe dois que pensam diferente, aí é muito legal dentro de sala de aula. Aí falando só pro computador é meio complicado. Mas a ideia é essa, tá, gente? E naquele tempo, essa pena de morte, ela foi utilizada como uma forma de tentar controlar aquelas pessoas que pensavam contra o governo ou pessoas de cunho comunistas que poderiam causar algum tipo de dano, algum tipo de prejuízo ou contragolpe no governo dos militares, certo? Assim como hoje nós temos uma grande precariedade na questão das investigações, naquele tempo também se existia essa precariedade e não se dava muita atenção. Então o que acontecia? Muitas vezes muitas pessoas foram presas de forma injusta, sem ter um envolvimento direto nas formas ou nas lutas contra o golpe de 64. O ano de 1968, a gente tem tensão aí acontecendo em diversos países. Por exemplo, a gente tem a França. Na França, jovens e trabalhadores, eles protestavam contra ações conservadoras do governo. E aí a gente vai ter, inclusive, uma paralisação e uma greve geral. Já nos Estados Unidos, a gente tem a juventude aí rompendo com valores tradicionais. E aí a gente tem o rock and roll, o movimento hippie, que criticava o consumismo, criticava a guerra, né, a história lá de paz e amor e tudo mais. Já no Brasil, a gente começa a ter manifestações populares contra a ditadura. E aí acontece a passeata dos 100 mil, né? Acontece em 1968. E aí eu peço que vocês peguem o livro de vocês lá na página 46. Tá? Na página 46 diz assim: a passeata dos 100 mil foi uma grande mobilização de estudantes, sindicalistas, intelectuais, civis, promovida pela União Nacional dos Estudantes, a UNE, no Rio de Janeiro, em março de 68, exigindo o fim do regime militar e a volta à democracia ao país. A violência da repressão
a protestos estudantis, causando a morte de alguns manifestantes, foi a principal causa da mobilização. O evento que acirrou os ânimos foi a morte de Edson Luiz de Lima, que inclusive era paraense, tá, gente? De 18 anos, baleado pela polícia carioca durante uma manifestação contra o aumento do preço da refeição no restaurante estudantil central dos estudantes. No caso aí, gente, o Edson Luiz, como tá dizendo aí, né, tava no restaurante estudantil, eles decidiram reclamar da comida. E aí, na hora da repressão, ele acabou sendo assassinado pela polícia. E isso vai enfervecer esse movimento liderado pela União Nacional dos Estudantes contra a ditadura militar. E aí eles promovem a passeata dos 100 mil. Aí do lado do livro de vocês tem a foto justamente dessa mobilização. Tá? Para completar ainda a crítica ao governo, a gente tem a declaração do deputado Márcio Moreira Alves, do MDB, esse jovem aí do lado, que ele vai dizer, ele vai chamar a população a não participar do desfile 7 de setembro. Tá? Então, a ideia dele era boicotar, né, o 7 de setembro. Como reação, você tem aí, né, o regime chegando ao auge da sua repressão para tentar segurar no governo. Para isso, a gente terá a instauração do ato institucional número 5. Sem dúvida, o mais cruel desse período. Tá? Essas manifestações, essa insatisfação popular aumentando cada vez mais, faz com que Costa e Silva assine o AI-5. E aí a gente tem algumas características aqui. Ó. O ato institucional número 5 é conhecido por ser o mais cruel dos atos institucionais, decretado pelo regime militar de 1964 e 1985. Segundo o AI-5, os direitos políticos de qualquer cidadão estariam suspensos por 10 anos em caso de manifestação contrária ao regime. Além disso, o Congresso Nacional permaneceria fechado por 1 ano e só seria reaberto quando fosse consultado. O Poder Judiciário também não podia intervir no Poder Executivo, o que deu margem para que o exercício do magistrado fosse vigiado. O Poder Executivo também tinha a liberdade de confiscar bens materiais que não fossem devidamente declarados. Além disso, a gente tem aí o cancelamento de liberdades civis. O que significa isso, gente? Cancelamento de liberdades civis. Significa dizer que naquele momento os militares podiam entrar numa casa, prender, julgar a pessoa sem nem ter provas. Certo? A gente tem nesse período a determinação do exílio de muitos políticos, artistas, intelectuais. Que é o exílio? Eles são expulsos do país, eles são mandados para fora do país. Outros vão ser presos. Tá? Muitos políticos vão ter o seu mandato cassados, como foi o caso aí do Carlos Lacerda. Né? Ou seja, na verdade o AI-5 ele promove o endurecimento do regime, nessa tentativa de controlar as manifestações de insatisfação que começaram a explodir naquele momento. E aí uma charge da época que eu trago para vocês, ó, aí o AI-5, aí vem 2 cobras e um elefante, né? Aí ele põe lá, te cuida, que a barra tá pesada para as cobras. O elefante fala, mas eu não sou cobra. Aí diz, então prova para eles, né? Como os direitos civis foram suspensos, então mesmo sem prova, apenas com uma denúncia, você poderia ser preso pelos militares. E aí entra mais uma vez a questão das fake news, né, gente? Pensa, se hoje é fácil você plantar uma denúncia contra alguém, mesmo tendo que mostrar provas e tudo mais, imagina naquele tempo como era fácil você ter um desafeto e acabar prejudicando aquela pessoa, dizendo que ela tinha, denunciando anonimamente que ela tinha algum envolvimento com a luta contra a ditadura militar, ou que ela era a favor do fim da ditadura militar. Então isso aconteceu e aconteceu muito, tá, gente? Gente, por hoje era isso que a gente tinha para conversar. Qualquer dúvida, perguntem, leiam o livro de vocês,
tá? Tudo isso que a gente conversou está no livro de vocês, deem uma lida no livro também. É sempre bom vocês lerem o livro antes da explicação aqui, para que vocês possam absorver melhor, possam compreender melhor, tá? Faça o exercício da página 47. Fiquem com Deus e até a próxima.